Então, nessa temporada de inverno estreou um anime que talvez você tenha visto de relance chamado Onichan wa Oishimai. E basicamente ele é sobre esse cara que é um nerd, otaku típico, e um dia ele acorda e agora ele é uma menina do ginásio, porque a irmã dele é um gênio e ela quis transformar ele em menina pra usá-lo de cobaia, porque sim. E a premissa, né, do humor nesse anime é que o cara não sabe direito ser uma menina. Ele acha muito difícil ser uma menina, embora ele aceite muito rápido ser uma menina. Um episódio de Onichan wa Oshimai, mais por essa curiosidade mesmo de que aparentemente ele aceita muito de boa que agora ele é uma menina, e tem um monte de piada de xixi em Onichan wa Oshimai, e eu não quis ver mais de Onichan wa Oshimai. Mas nessa mesma temporada tem outro anime que eu não vi tanta gente assim comentar, que se chama Ayakashi Triangle, que é... Esse daí é um shonenzão convencional, sabe? É sobre um garoto que ele é um ninja e exorcista ao mesmo tempo, e a amiga de infância dele é tipo uma médium, alguma coisa assim, shintoísta, então ela fica atraindo a presença de um monte de monstros em volta dela, os tais dos Ayakashi. E então meio que a missão de vida dele é proteger essa amiga de infância, certo? E eu também é um anime que em circunstâncias normais não me interessaria muito, porque eu não sou um garoto adolescente pra ficar vendo shonen, mas eu acabei assistindo só ao primeiro episódio também, porque eu vi que tinha um plot twist muito interessante no fim do primeiro episódio, que é o seguinte: o protagonista vai proteger a amiga de infância dele, e ele vai proteger ela de um gato do mal, e esse gato do mal põe uma maldição nele, e o protagonista vira uma garota. Numa temporada só de inverno, nós temos não um, mas 2 animes em que o protagonista vira uma garota. Só que assim, por mais que os 2 animes sejam voltados para o público masculino, fica muito evidente, comparando só esses primeiros episódios, que não é o mesmo público masculino, se é que dá pra me entender. Ayakashi Triangle é um shonen de luta e fantasia convencional, é literalmente publicado na Shonen Jump, e acho que até, assim, talvez dê pra falar que ele faz homenagem a animes como Ranma Meio. Só que ele tá inserido num tipo dessas histórias de gender bending que a gente chama, né? Em que o protagonista vê, né, a transformação dele em mulher como um problema. E um dos objetivos dele ao longo do anime é voltar a ser um garoto. E assim, por mais que a gente tenha aquelas piadas imbecis típicas de shonen gender bending, sabe aquelas piadas de que o cara virou uma mulher e fica tocando nos próprios peitos só pra ter certeza que agora ele é mulher? Tirando isso, o protagonista de Ayakashi Triangle ter virado uma mulher é um problema que precisa ser resolvido. E o autor deixa bem claro que ele não gosta de ser uma mulher. Já em Onichan wa Oshimai, bom, ele é um webmangá. Eu não tenho certeza se são tiras de Forcoma ou se é um mangá mesmo, mas eu sei que ele é publicado no Pixiv, a rede social japonesa para artistas. Então, ele não tem uma demografia exata.
porque ele não sai em uma revista. E, como nós bem sabemos, o que dita a demografia de mangá é a revista que ele sai. Mas eu arriscaria dizer que o público de Onichan wa Oshimai ainda é masculino, só não é o mesmo público masculino de Akashi Triangle. Onichan wa Oshimai me parece uma história que se enquadra no termo guarda-chuva do moe de uma forma bem típica, sabe? Ele tem um traço que é muito característico, que lembra outras histórias moes populares como Lucky Star. Mas não só isso, como o protagonista de Onichan wa Oshimai, ou Onimai para os íntimos, ele é claramente um espelho do leitor ou do espectador, porque ele é apresentado como sendo um fã aficionado de moes e mais especificamente de erogis, ou erogame, né, que são jogos principalmente voltados ao público masculino que tem algum tipo de conteúdo erótico, mas que não são necessariamente só hentai. Fate Stay Night é um erogi, por exemplo. E não só isso, mas a gente tem em todo o quarto dele a imagética codificada com coisas para que ele seja reconhecido imediatamente como otaku, como pôsteres e figures. E em nenhum momento você tem o anime fazendo uma explicação para a audiência, né, do que são essas coisas. O eroge é isso. Otakus compram figures por causa disso. Tanana, tanana. Logo, a história já presume que quem tá vendo é um otaku, tal qual o protagonista é. O mesmo protagonista que, vamos lembrar, o anime deixa claro que não se opõe necessariamente a ter virado uma garota. Ele só sente dificuldade em ser uma garota durante o dia a dia. Talvez esse tipo de premissa, né, de que em Onimai o cara aceita muito rápido que ele é uma garota, pareça meio estranha para quem não tá acostumado com esse tipo de mídia, né, mais de nicho. Mas eu sou uma pessoa que constantemente assiste a esses animes de garota fofa fazendo coisa fofa. Então, o meu fascínio em cima de Onimai é menos a história, já que, né, como eu já disse, eu não pretendo continuar assistindo, mas exatamente como ele meio que comete sincericídio ao escolher fazer com que o protagonista abrace muito rapidamente a sua mudança de gênero. Uma coisa que talvez seja confusa para quem primariamente consome mídias ocidentais é que, pelo menos no Ocidente, em locais adjacentes como aqui na América Latina, as mídias costumam ser muito segregadas no sentido de que homens querem ver mídias sobre homens e mulheres querem ver mídias sobre mulheres, certo? No entanto, a maior parte dos animes para os homens otakus, né, os consumidores do moe, são universos onde todas as personagens são mulheres. E os homens são irrelevantes e muitas vezes nem existem. E isso meio que é uma convenção de gênero, sabe? Por exemplo, eu sei que muita gente gostou de DIY na temporada passada. E ele segue bem essa coisa de que, sabe, um colégio feminino. Eu não me lembro agora se o colégio era feminino ou se simplesmente os meninos nunca apareciam, mas na prática é um colégio feminino. Os personagens masculinos, eu acho que tem um personagem masculino que aparece. Os outros personagens masculinos são os animais de estimação da protagonista. Então, ele segue essas convençõezinhas do gênero que demonstram exatamente qual que é o público-alvo dele no Japão. E outro exemplo disso, né, da temporada passada, é Bocchi the Rock. Que, assim, Bocchi the Rock, anime ótimo, um dos melhores animes do ano passado, que muita gente elogiou, muita gente quer que ganhe prêmios, muita gente ficou brava porque não foi indicado no Crunchyroll Awards para ganhar prêmios em várias das categorias, mas é um anime moezeira, gente, sabe? O pai da Bocchi, que é uma das pessoas mais importantes da vida dela, nem tem rosto. Ou seja,
independente da qualidade da obra, a mídia feita para o homem otaku, ela é construída principalmente em cima de um ideal de vida feminino que ele observa de fora. E são quase sempre mundos onde homens nem existem. O que eu acho que faz com que a gente talvez se questione um pouco, né? De que nesses universos inteiramente femininos em que não existem homens, então, qual que é a posição do espectador homem, otaku, quando ele está assistindo a esse universo? É necessariamente a posição de um homem? Então, eu acho que é muito fácil para nós que não nos enquadramos nessa categoria do homem otaku fã de moe, que a gente acha que essas histórias de meninas fofas fazendo coisas fofas são puramente uma fantasia sexual estranha dos caras. Mas, por mais que eu acho que, sim, não dá pra negar que vários deles, né, têm fantasias com essas personagens, eu acho que quando a gente encara, né, obras como Onimai, é como se a gente encarasse um abismo muito mais profundo de como o gênero está conectado à forma como o homem otaku consome moe e como ele se entende enquanto homem, e talvez nem homem. Vocês se lembram de um anime do ano passado que se chamava Akebi-chan no Serafuku? Ele era um anime da temporada de inverno também, ele passou essa mesma época no passado, e era sobre uma menina, a Akebi-chan, que ela queria muito estudar em um colégio onde a mãe dela estudou, porque lá tinha uniformes de marinheiro, e ela acha uniforme de marinheiro muito legal, ela é fã de uma idol que usa uniforme de marinheiro, então ela resolve ir para esse colégio, que é um colégio feminino. E aí ela chega lá e ela descobre que o colégio mudou, né, os uniformes faz um tempo, e agora as meninas usam blazer, como quase todos os colégios do Japão. Só que como o uniforme de marinheiro que a mãe dela costurou com tanto carinho, tecnicamente está correto, eles deixam que a Akebi-chan seja a menina que usa uniforme de marinheiro durante as aulas. Ou seja, uniforme de marinheiro da Akebi-chan. E é isso, o anime. São 2 episódios de uma garota adolescente que gosta de usar uniforme de marinheiro, estudando num colégio feminino e fazendo amizade e fazendo coisas fofas de garota fofa. E assim, a ideia de fazer esse vídeo surgiu bem antes de Onimai. Surgiu por causa de Akebi-chan, na verdade. Porque eu me lembro que, na época em que Akebi-chan estava sendo exibido, uma piada meio recorrente, especialmente no Twitter, era de que Akebi-chan era um anime de velho tarado, sabe? Porque, assim, eu não sei se ele é oficialmente classificado como ecchi, mas, nossa, tem muito fanservice em Akebi-chan, viu? São muitas cenas de olha como a Akebi-chan é graciosa enquanto ela está correndo no campo. Olha como ela é bonita enquanto ela põe e tira o uniforme. Só que assim, diferente de Onimai e de Ayakashi Triangle, que eu vi um episódio e já foi demais, eu assisti os 12 episódios de Akebi-chan quando saiu. Porque além de tudo era muito gay. E ao final do anime, uma coisa que eu fiquei pensando muito é que eu comecei a achar que era meio injusta essa piada de que era um anime de velho tarado. Na verdade, a impressão que ficou pra mim quando eu terminei Akebi-chan foi de que aquilo era um anime para homens que queriam ser a Akebi-chan, ou as amigas dela. Porque, veja, sim, é um anime que era cheio de fanservice, eu não tô negando isso. Só que, normalmente, quando a gente pensa em fanservice pra homens, são aquelas coisas muito óbvias de peito balançando e calcinha mostrando. E não era isso que era o fanservice da Akebi-chan. O fanservice da Akebi-chan eram esses momentos íntimos de vislumbre na vida das garotas que a impressão que me passava era que o espectador, enquanto ele assistia a Akebi-chan, podia, sabe, naqueles 24 minutos, se submergir tanto naquele universo feminino e jovem que ele podia ser
uma garota como a Akebi-chan, que ele podia se inserir nas amigas da Akebi-chan. E de novo, dentro do gênero de animes sobre garotas para homens, ele é extremamente típico, sabe? É um colégio segregado, a gente não vê personagens masculinos, é só a vida dessas garotas. É isso o que é o importante. Um curioso mundo muito agradável onde homens não existem. E assim, ao longo da internet, se você procurar, você vai achar um monte de textões indo e voltando das ideologias políticas que existem sobre como o arquétipo da garota moe e essa obsessão por meninas kawaii e pela cultura kawaii, isso ainda vai destruir o Japão. Mas eu acho que isso vem um pouco da ignorância das pessoas em relação a como que os fandoms de anime e mangá focados em homens surgiram em primeiro lugar e como que eles se relacionam com mídias em que o foco são as garotas. Eu já falei um pouquinho sobre isso num vídeo do ano passado, sobre moe também. Mas a ideia que a gente tem do otaku, ela surge principalmente porque os homens começam a gostar de mahou shoujo, de animes mahou shoujo para garotas. Isso lá nos anos 70. E quando eu falo garotas, eu falo garotinhas, criancinhas, bem pequenas mesmo. Porque assim, é meio difícil a gente falar disso no mundo pós-Sailor Moon, em que mahou shoujo virou um gênero que ultrapassa, né, as demografias e pode ser sobre qualquer coisa, ser subversivo e sério e tudo mais. Mas até os anos 90, os animes mahou shoujo, eles eram um grande comercial de brinquedos machistas, sabe? Você tinha, assim, animes infantis em geral já são comerciais de brinquedo de 24 minutos, mas os animes mahou shoujo ainda tinham o adendo de sempre terem a mensagem para as garotas de que o mais importante no fim do dia era elas escolherem a honra e a família. Ou seja, compre os nossos brinquedinhos para ser uma princesa, mas não se esqueça que depois você vai se casar e ser mãe, tá bom? Só que mesmo esses animes mahou shoujo antigos, representando um universo que as feministas japonesas consideram como sendo a epítome do patriarcado japonês, eles ainda atraíram muitos fãs homens. E eu acho que, em parte, talvez seja porque no começo era muito comum que a transformação da mahou shoujo fosse primeiro ela era uma criança e depois ela era uma mulher adulta, sabe? Mais sobre transformação depois. Mas eu acho que também o que fascinava os caras nesses animes mahou shoujo, e anime shoujo também, porque eles não precisavam ser garotas mágicas, eles gostavam de coisas tipo Candy Candy, sabe? O que fascinava eles nesses animes para meninas era como o emocional era o foco. Como a vida interior das garotas era importante e elas tinham esse espaço para terem sentimentos e ambições e sonhos e pensar no amor, e elas podiam, por exemplo, demonstrar fraqueza. Porque, né? Venhamos e convenhamos. A gente zoa tanto, mas tanto shonen de lutinha em que os caras vencem os vilões na base do poder da amizade. Mas será que isso no fundo não é só uma mensagem sobre corporativismo e saber cumprir o seu papel social de homem? E tanto os homens otakus se sentiram acolhidos por esses universos para garotas jovens, em que o importante era a vida emocional e não cumprir o seu dever, que as primeiras publicações otaku eram sobre garotas. E não do jeito, talvez, que você esteja pensando. Essa é a parte que eu vou exibir coisas da minha coleção. Essa daqui é a revista Lemon People. E essa daqui é a Manga Buriko. Tanto a Lemon People quanto a Manga Buriko, elas eram publicações independentes que surgiram nos anos 80 e eram voltadas para o público otaku, que
estava começando a surgir, que era uma coisa nova. E elas são tecnicamente classificadas como hentai. E eu acho que a Lemon People, talvez nas edições posteriores, nas últimas delas, essas duas são de 1984, porque quando eu tava procurando pra comprar, eu queria ter 2 edições do mesmo ano pra poder comparar o conteúdo direito. Eu sei que a Manga Buriko durou 2 anos só de publicação, e a Lemon People eu acho que durou 1 década, mais ou menos. E ela acabou, talvez, em 95. E eu acho que em 95 ela era mais próximo do que hoje em dia a gente chama de hentai. Mas essa edição aqui de 1984 não tem muita coisa, não. Assim, tem bastante nudez, mas não é nada muito fora do comum do que hoje em dia a gente vê em mangá seinen no geral, sabe? Eu acho que ela seria classificada muito mais como ecchi do que como hentai. Ela é toda coloridona, assim, e a maioria das histórias tem um foco ou de fantasia ou ficção científica. Enfim, uma curiosidade. E assim, se a Lemon People já é super leve pro que hoje a gente considera hentai, então a Manga Buriko não tem nada. Nada. Isso aqui é basicamente uma coletânea de histórias slice of life sobre garotas. E só. Eu sei que o primeiro ano de publicação da Manga Buriko, ela foi feita pra meio que concorrer com a Lemon People. Então, ela tinha, sim, nos primeiros volumes, conteúdo bem explícito, só que os próprios leitores não gostavam, não queriam e pediram pra tirar. Então, isso sumiu. A Manga Buriko, inclusive, que foi onde surgiu o termo otaku, como nós conhecemos hoje, né, como um sinônimo de fã de anime e mangá, desse tipo de coisa. E quando eu tava procurando, né, na Mandarake online por edições dessas publicações independentes para ter de arquivo, eu estava procurando alguma edição da Manga Buriko especificamente que tivesse alguma história da Kyoko Okazaki. Essa Kyoko Okazaki aqui, caso você não esteja associando o nome à pessoa. Muita gente não sabe disso, mas um monte mesmo de autoras prestigiadas de josei, como a Kyoko Okazaki ou a Erika Sakurasawa, começaram publicando exatamente aqui. Nessa revista, especificamente. Na Manga Buriko. Ó, essa daqui é a história da Kyoko Okazaki. Então, pra mim, isso é muito curioso, sabe? Porque antes de você ter revistas para mulheres adultas jovens, essas quadrinistas super importantes encontraram espaço exatamente no nicho de publicações masculinas, porque os leitores homens tinham essa necessidade muito grande de entender o mundo feminino. Eles queriam histórias sobre mulheres. Eles queriam histórias sobre garotas. É por isso que eu não sei se eu me sinto mais tão à vontade em generalizar o otaku que consome moe como alguém que consome objetos sexuais, sabe? Que muita gente faz. Porque eu acho que se a personagem bidimensional moe fosse só um objeto sexual, eu não sei se os caras teriam tanto interesse assim na vida interior dela. Eu acho que a gente associa objetificação com necessariamente sexualização, mas eu acho que a personagem bidimensional moe, ela não é um objeto necessariamente sexualizado. Ela é um objeto fantasioso porque ela não se pretende a ser uma representação real do que são garotas reais, do que são preocupações reais, sabe? Você não vai ver nessas mídias moe para o público masculino discussões sobre papéis de gênero e feminismo, por exemplo. Você não vai ver as próprias imposições sociais que as garotas adolescentes de verdade têm, tanto no Japão quanto no mundo. O que você tem é meio que uma expansão
de uma fantasia que as mídias japonesas já têm em geral, de que a adolescência é o último período da sua vida em que você é livre, antes que você se torne adulto e tenha responsabilidades. E aí eles estendem isso para a figura das garotas adolescentes, que são vistas, né, como esse ideal supremo de liberdade e despreocupação. A garota moe, então, ela se torna meio que um veículo através do qual, digamos que esses homens, eles conseguem descontar as frustrações das imposições sociais que eles têm a partir do momento em que eles imaginam o mundo onde homens nem existem. Logo, esses papéis nem existem, sabe? Ou, pondo em outras palavras, eu seria muito mais feliz se eu fosse uma colegial bonita comendo parfaits com as minhas amigas no café da Sanrio, ao invés de ser um salaryman tentando pagar a hipoteca da casa. E eu acho curioso porque talvez isso, de certa forma, revele um pouco mais do abismo que existe entre homens e mulheres em sociedades que são extremamente segregadas. Que, no caso, estou falando do Japão, mas não vamos fingir que o Brasil é muito melhor, tá? De novo, garotas adolescentes também têm papéis sociais e imposições sociais em cima delas. Isso é uma coisa que, exatamente porque a garota bidimensional moe não é uma garota de verdade, isso é uma coisa que nunca passa pela cabeça dos caras que consomem esse tipo de conteúdo. Tanto que, poxa, o que a gente chama de revolução kawaii, né, todo o conceito de moda de Harajuku, sabe, Lolita, Gyaru, Decora, tudo isso é parte da revolta passiva das garotas adolescentes japonesas em relação aos papéis de gênero delas. E de certo modo, então, é como se quando o homem que consome moe, ele estivesse tentando participar dessa rebelião passiva sem necessariamente reconhecer que é isso que ele está fazendo, sabe? A não ser quando ele reconhece. Essa parte do vídeo em que eu vou fazer uma não muito leve tangente e eu vou falar sobre o Tokonoko por alguns minutos. Eu sei que você sabe o que é o Tokonoko, mas caso você não saiba, é uma espécie de termo guarda-chuva para personagens que bem tecnicamente são meninos, mas que se vestem e vivem como meninas. E normalmente quando se fala Tokonoko, você se refere tanto a esse tipo de personagem quanto a todo um subgênero de hentai só sobre esse tipo de personagem. Mas mais recentemente, o Tokonoko também começou a ser uma subcultura própria dentro do mundo do cosplay da moda japonesa. Até pouco tempo atrás, mesmo que um cara gostasse muito de uma personagem de alguma mídia, seja ela moe ou não, dificilmente ele faria um cosplay dela. Dificilmente ele chegaria a esse ponto. E quando homens faziam cosplay de personagens femininas, era uma coisa muito mais na zoação, sabe? Eles simplesmente compravam a fantasia mais barata, colocavam do jeito, sabe, sem nem passar a roupa, e aí virava uma grande zoação sobre cara barbudo, de perna cabeluda, vestido com uniforme de marinheiro, sabe? Inclusive, uma coisa que eu descobri quando eu tava lendo uns artigos sobre o Tokonoko é que até um tempo atrás, na Komiketo, crossdressing era proibido. Eu não sei se pra todo mundo, porque pessoas lidas como mulheres sempre fizeram cosplay de personagens masculinos e isso nunca foi um problema, mas um cara fazer um cosplay de uma personagem feminina de maneira séria era algo impensável e inaceitável. Só que aí chega meados dos anos 2000 e um monte de fãs de coisas fofas, de mídia moe, eles querem fazer cosplays das personagens que eles gostam, mas eles querem fazer o cosplay direito. Eles querem fazer um cosplay que seja bom. Então começam a surgir muitas comunidades online em troca de dica de roupa e maquiagem e perucas.
E isso vai evoluindo para publicações físicas com essas dicas. E logo mais você tem toda uma categoria de pessoas que se declaram otokonoko. E até hoje isso é uma coisa meio controversa, né? Mas principalmente quando surgem essas primeiras otokonokos, digamos que os outros homens otakus, eles veem isso como algo... Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. Aqui eu vou fazer uma diferença entre as otokonokos de verdade, né? As pessoas que se vestem assim... E os caras que consomem as personagens bidimensionais otokonoko. Os caras que consomem os personagens, eles têm umas atitudes transfóbicas muito bizarras. Porque normalmente são pessoas que acham que pessoas trans nem existem. Porque não. Então a otokonoko não é trans. A personagem otokonoko é só um garoto de vestido. Mas ao mesmo tempo, porque ela não existe, porque ela é bidimensional... Não tem nada de estranho em eles consumirem hentais delas e eles são 100% heterossexuais. Então, quando começam a surgir pessoas que são socialmente lidas como homens, mas que mostram que isso é um ideal de vida possível, digamos que as masculinidades se sentiram muito ameaçadas. E acho que aqui cabe um parênteses que, por mais que o otokonoko seja uma identidade transfeminina, elas mesmas não se veem como mulheres trans. Elas não têm interesse em passar pelos mesmos processos de auto-identificação ou de transicionar ou coisas assim que mulheres trans no Japão costumam passar. Não só isso, mas... A otokonoko especificamente, o ideal de beleza, o que ela quer ser, não é uma mulher de verdade. Ela quer ser uma personagem bidimensional moe, só que na vida real, através do próprio corpo. Então você acaba entrando nessa área meio cinzenta, né, de o que isso tudo quer dizer, certo? Porque então você tem essas pessoas que elas não são homens, mas elas também não se veem como mulheres, elas se veem como o ideal personificado do kawaii. É quase como uma identidade de gênero não binária que foi montada a partir das referências fictícias do mundo otaku, sabe? Certo, mas por que eu estou falando das otokonokos? É porque... Eu acho que, né, pegando o gancho com histórias de genderbending como o Animai, eu acho que a figura da otokonoko, talvez ela incomode um pouco, porque ela se mostra como uma possibilidade dentro desse espaço moe de vivência, sabe, de identidade. E uma possibilidade que, se você para pra pensar, é uma conclusão racional do rumo que as narrativas moes costumam ter. Eu vou dar um exemplo que talvez faça mais sentido sobre aonde eu quero chegar. Tem uma entrevista com o Hisashi Eguchi. O Hisashi Eguchi, ele é um mangaka que ele é muito conhecido pelas ilustrações dele de moças bonitas e estilosas. Ele fez o character design de Perfect Blue e mais recentemente de Sonny Boy, mas ele também fez nos anos 80 um mangá chamado Stop Hibari-kun, que é sobre um cara que se apaixona pela filha de um yakuza e aí ele descobre que essa moça é trans. E no caso da Hibari, né, ela não é otokonoko, até porque os anos 80 é um termo que ainda não existia. Ela é de fato uma mulher trans. Ela quer transicionar por vias legais. E assim, sendo um mangá dos anos 80, é claro que ele vai ter um monte de piadas que nós hoje em dia consideramos meio problemáticas. Mas ao mesmo tempo, a narrativa meio que aceita que a Hibari é uma mulher. E o próprio Hisashi Eguchi desenha a Hibari do mesmo jeito que ele desenha todas as personagens femininas cis dele.
por mais que, por exemplo, nessa própria entrevista que eu tô falando, por mais que ele se refira a Hibari como um menino que se veste de menina, dá pra ver que ele mesmo não faz muita diferença entre ela e as outras garotas que ele desenha, sabe? Enfim, tem essa entrevista, né, de uns 5 anos atrás, e nessa entrevista o Hisashi Eguchi fala umas coisas que são muito interessantes. 理想の女の子は僕が女に生まれてたらこうしたかったっていう理想ですね。付き合いたい理想じゃなくて、本当に女に生まれなかった悔しさが原動力になっているような感じがしますね、絵は。それで女の人は魅力的なので、いつまで経っても追いつけないんですよね。Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa entrevista, eu fiquei meio triste, sabe? Depois que ele falou isso, eu tive vontade de dar um abraço nele e falar: não, tá tudo bem, cara. Se você quer ser uma garota legal, descolada e bonita, você pode ser, não tem nada te impedindo. Quanto mais eu pesquiso, né? Quanto mais eu leio textos sobre a cultura otaku, mais eu penso em casos como o do Eguchi, ou então como o do Inio Asano, que ele também deu umas declarações meio parecidas em entrevistas faz muito tempo e que causaram uns desentendimentos. Quanto mais eu olho para esse tipo de pessoa, mais eu me pergunto se realmente só o desenho para eles já não basta, sabe? Se, de fato, o próprio ato de desenhar esse ideal de feminilidade já não seja suficiente para essas pessoas se sentirem bem. E que nem todo mundo precise ser autokonoko, sabe? Que existem diversas formas de você lidar com as suas frustrações em relação ao seu gênero. E existem outras formas também de você explorar outros gêneros. E que talvez, né, o desenho e a narrativa para essas pessoas já seja suficiente. Até porque nós garotas também fazemos isso com personagens masculinos, não fazemos? Um dos motivos pelos quais eu fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre a Akebi-chan no ano passado era porque na exata mesma temporada de inverno em que ele estava sendo exibido, também estava sendo exibido o anime de Sasaki Tomiano. E obviamente que eu assisti Sasaki Tomiano inteiro e adorei, mas quanto mais eu assistia um e depois assistia o outro e comparava, eu fiquei pensando, sabe? Eles são basicamente a mesma coisa, não são? Assim, óbvio que a gente tem diferenças muito claras, né? Não são a mesma história. Mas, bom, ambos se passam em colégios segregados. Ambos têm personagens majoritariamente de um gênero só. E ambos são sobre autores escrevendo sobre um outro gênero e o universo desse outro gênero que socialmente é considerado o oposto dele, sabe? E, assim, Sasaki Tomiano, ele não chega a ser um BL, porque ele não foi publicado numa revista BL, então ele não entra na categoria, mas ele é um shoujo, e ele tem romance, enquanto a Akebi-chan ele ainda cai nessa coisa muito típica de anime moe de menina fofa, que é assistam 2 episódios dessas garotas não se beijarem nunca. Fora isso, eu acho que dá pra fazer uma comparação de que eles são equivalentes, sabe? E no caso de BL em particular, eu acho que, né, muito papel já foi gasto se escrevendo sobre como o BL, desde a sua origem, nos anos 70, meio que um espaço de experimentação e confronto das normas de gênero para um público supostamente feminino. E eu sei que isso é uma coisa que recentemente, de uns 6 anos pra cá, você não pode mais falar, porque graças à influência dos fandoms dos Estados Unidos, o povo aqui no Brasil absorveu totalmente esse papo de que, né, mulheres escrevendo romances gays é a mesma coisa que um crime de guerra. Então, para muita gente, né, a ideia, né, de você ter histórias, né, de um universo masculino
talvez não necessariamente homossexual, mas certamente homossocial, e que é um universo onde mulheres podem explorar sobre a própria vivência de gênero através de corpos que são diferentes dos seus, muita gente mesmo acha que isso é algo assustador e perigosíssimo. Eu não quero jamais ter que fazer um vídeo rebatendo argumentos anti-BL e anti-Fujin. Eu não quero mesmo. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Primeiro, que mangakas explicitamente gays como o Gengoro Tagami já falaram mais de uma vez que existem muitos homens gays publicando BL usando pseudônimos. Muitos desses homens gays que são trans e que não podem sair do armário por diversos motivos. E mesmo que não... E mesmo que não sejam todos, mesmo que estatisticamente seja impossível que todos os mangakas de BL sejam, na verdade, homens gays, eu quero propor a todo mundo que tem essa aversão quase patológica à ideia de garotas lendo romances gays, eu quero propor a ideia de que o BL não é representativo. Ele não é representatividade, porque a mídia asiática não se pensa dessa forma, ocidental, liberal, identitário. Ele é um campo aberto de possibilidades e exploração de gênero e sexualidade. E essas possibilidades vão desde a descoberta de transmasculinidades homoafetivas, até mesmo um local seguro onde lésbicas podem explorar as suas próprias identidades através de corpos que são diferentes dos seus. O pesquisador James Welker, que é um dos maiores pesquisadores de mídia LGBT da Ásia em língua inglesa, ele afirma num artigo que já é meio antigo, que chama Boys Love as Girls Love in Shoujo Manga, que personagens de BL são andrógenos exatamente para que as leitoras meninas possam projetar que aquele romance que elas estão vendo não é entre dois homens e sim entre duas mulheres, mesmo que elas façam isso de forma inconsciente. E a primeira vez que eu li esse artigo, eu achei que ele estava se referindo só àqueles proto-BLs dos anos 70, sabe? Como O Coração de Thomas e As Coisas da Takemiya Keiko, em que os personagens são muito jovens, você não tem nudez explícita, então, de fato, existe uma margem de androginia maior. Porque se você lê BLs atuais, você vê que os personagens são claramente homens, mesmo quando eles são andrógenos. Só que, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu estou lendo uma visual novel BL que se chama Sweet Spool, de ficção científica, body horror religioso, enfim, que basicamente é sobre o protagonista estar infectado com um parasita místico que faz ele parir monstros feitos de carne. Mesmo ele sendo um homem cis que não tem nem útero e nem vulva. Então, eu consigo ver como que o argumento de James Welker se estende até hoje em relação ao BL. E, de novo, eu não tô tocando nesse assunto porque eu tenho interesse algum em engajar e dar validação ao povo barulhento anti-BL da internet. Eu tô comparando Medium Way e BL porque o Boys Love, como um espaço de sublimação para todo tipo de desejo e escapismo das leitoras, é algo que é aceito tanto pelo fandom como academicamente desde pelo menos os anos 80. Isso é algo que, a não ser que você tenha minhoquinha na cabeça, não é um problema, é algo dado, é algo pesquisado, é algo que todo mundo sabe. E, logo, se, então, o BL não é tão diferente assim da mídia moe, o que falta pro otaku homem fã de moe ultrapassar o obstáculo da masculinidade e admitir isso também?
que o moe é um espaço de sublimação das subjetividades masculinas através de personagens femininas. Especialmente porque, de novo, essa questão de que anime moe é super homoerótica, mas garotas nunca se beijam. Você tem um monte de yuri publicado para homens. Um monte de yuri super elogiado e consagrado e tudo mais foi publicado em revistas shonen ou seinen. Mas, fora isso, a maior parte dessas mídias de garota fofa fazendo coisa fofa, elas parecem ter um certo medo de dar o passo adiante e tornar o romance explícito. Exatamente porque eu acho que existe um certo receio, né, de que se a garota moe, ela é um espaço de projeção do desejo e frustração masculino, se as garotas moes se beijam, o que isso quer dizer, sabe? Eu acho que existem barreiras, existem certas dúvidas que muita gente não quer ter, sabe, sobre a própria identidade. Mas, pelo menos o que eu observo na parte ocidental da internet é que, enquanto muitos homens trans se descobriram lendo Boys Love, muitas mulheres trans se descobriram lendo moe. Então, será que não é um pouquinho mais saudável deixar esse medo de lado e tentar pôr a peruquinha e o cosplay da personagenzinha pelo menos uma vez? Em conclusão, Ayakashi Triangle e Oni-chan wa Oshimai são 2 animes com temática de genderbender sendo exibidos atualmente durante essa temporada de inverno de 2023. Ambos partem do princípio de que o protagonista homem foi transformado em mulher por forças exteriores, só que enquanto Ayakashi Triangle é um shonenzão convencional, em que o cara desesperadamente precisa voltar a ser homem, em Onimai, a perspectiva de ser mulher é aceita muito rapidamente de bom grado pelo nosso protagonista. E talvez, independente da sua qualidade, Onimai seja um anime muito curioso, porque ele é extremamente honesto em relação ao fato de que a maioria dessas histórias sobre garotas voltadas para o público masculino são veículos através dos quais esses espectadores podem, pelo menos por alguns instantes, desabafar as suas frustrações em relação aos seus papéis de gênero e experimentarem outros gêneros e outras possibilidades de se viver. Do lado feminino do fandom otaku, o Boys Love ele cumpre mais ou menos esse mesmo papel que o moe cumpre para os homens. A diferença sendo talvez que BL é muito mais estudado na academia e ele é muito mais honesto em relação a ser esse espaço de sublimação das leitoras. E nisso a gente tem, né, esse abismo, né, entre os gêneros, lembrando que existem mais do que 2 gêneros, mas a gente tem esse abismo que se forma, e eu acho que se o homem otaku pudesse admitir pra si mesmo que muitas vezes o que ele quer é ser a garota bidimensional fofinha, mesmo que temporariamente, mesmo que através dos desenhos, ou ainda se ele quiser se fantasiar, por que não? Eu sinto que talvez esse abismo diminuiria um pouquinho, sabe? Eu não estou dizendo que colocar uma saia e uma peruca vai acabar com a misoginia no mundo, mas acho que não custa tentar, né? Ok. Bom, como vocês já devem ter percebido, esse é um vídeo meio diferente. Eu não queria ter demorado tanto pra fazer o vídeo sobre a Kebi-chan que eu tinha dito que ia fazer no passado, só que um monte de coisa aconteceu como elas sempre acontecem. E, assim, eu estou testando esse formato pra ver se ele é mais fácil de editar, porque
Eu consegui um emprego temporário no passado, no segundo semestre, e existe uma pequena possibilidade desse emprego voltar esse ano e já não ser mais tão temporário. Então, como eu não quero abandonar esse hobby que é o canal, eu estou vendo se de repente dá pra continuar fazendo vídeos ao longo do ano num formato mais descomplicado desse jeito, sabe? Isso não tem muito a ver com vídeo, mas ano passado eu fui falar sobre BL na CCXP e foi muito legal, eu só queria compartilhar isso. E falando em BL, eu comecei a publicar uma webcomic BL ano passado, em agosto. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Se vocês puderem dar uma olhada, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. O próximo vídeo eu gostaria de falar sobre essa novel que eu citei que eu tô lendo, Sweet Pool, porque eu fiquei muito interessada em como ela se relaciona a esses temas que o James Walker fala nos artigos dele. Mas se vocês também quiserem outras coisas, se vocês, por exemplo, quiserem que eu faça um vídeo mostrando e explicando sobre essas revistas, a Lemon People e a Manga Burica, eu posso fazer. Não tem problema nenhum. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Sweet Pool, mas eu posso fazer outros também. E eu acho que é isso. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo meu. Curta, se inscreva no canal, comentem com as suas opiniões, divulguem esse vídeo e outros para pessoas que vocês acham que se interessariam pelo conteúdo que eu faço. E até uma próxima vez. Se cuidem.